Mas isso assim, tipo, independente de quantos cálculos tu faz, tipo assim, tu não é livre de qualquer jeito, vamos dizer assim. Tipo, sei lá, um cachorro processa 2 vezes antes de tomar a decisão, vamos supor. Um ser humano, tu tem a liberdade de processar 200 vezes, ficar pensando, mas tu decide igual. E o que tu decidiu não é livre também. Você vai dizer, não existe livre-arbítrio. Mas se você acha assim, livre-arbítrio é olhar, pensar, cara, será que eu pego esse copo ou eu pego essa caneta? Aí eu tô decidindo, ou seja, tô pensando, raciocinando e meu pré-frontal tá, mas se eu pegar a caneta, o que pode acontecer? Se eu pegar o copo, o que pode acontecer? Porque essa palavra, ela carrega um significado que muitas vezes as pessoas não... O que é livre e o que é arbítrio? E o que é livre-arbítrio junto? Porque, veja, se o cara fecha esse olho aqui e vai a informação pra esse lado do cérebro não vai ter informação. Então, se você pedir pra ele desenhar uma coisa com a mão que não sabe, a mão vai desenhar o que viu, que o cérebro viu, mas não vai saber por que desenhou. Então, por exemplo, quando eu não queria estudar, o que eu tava fazendo? Tava modulando meu comportamento pra eu ter um monte de pensamentos e escolhas que não incluíam quase nunca a possibilidade de crescimento intelectual. Então, eu não conseguia nem falar, não tinha nem vocabulário. E se eu não tinha vocabulário, eu não tinha aquele horizonte cognitivo ampliando. Então, o meu pensamento ficava sempre cada vez mais apertado, digamos. E daí funciona aqueles vieses de confirmação, que tudo que você acredita, você busca e comprova, então você vai ficando cada vez menos estreito a tua visão de mundo e a tua forma de ver as coisas. Por isso que muita gente não consegue falar de temas complexos e problemas complexos, porque as coisas estão muito complexas e o cara não tem... essa maturidade de... Mas é perigoso o cara que sabe pouco, né? Porque o cara, tipo assim, até eu tô sentindo um perigo nos nossos cortes sobre livre-arbítrio agora. Assim, eu tinha pensado. Mas o cara entra, o cara ouve pouco, e daí o cara... já acha que sabe muito. O cara já acha que sabe muito, e daí o cara pensa, não, eu vou escolher fazer uma cagada, eu não tenho poder de decisão, eu já escolhi fazer isso. Exatamente. Eu fui modulado para fazer isso. Então... Talvez aquele Eduardo te convencesse em outro momento, né? Sei lá. Exatamente. Talvez ele ia conversar sobre algum livro que ele leu. Cara, eu li um livro do Sartre, que é um filósofo. Aí o livro A Náusea, do Sartre, que descreve lá como que um cara perde o sentido da vida. Aí eu dizia, cara, que legal isso. Eu ia, de alguma forma, eu ia achar interessante isso em algum momento. Mas, claro, naquele momento eu pensei... É isso que eu acho que é interessante sobre a gente falar sobre controle, né? Nem acho tão interessante falar sobre livre-arbítrio, porque essa palavra, ela carrega um significado que muitas vezes as pessoas não... O que é livre e o que é arbítrio? E o que é livre-arbítrio junto? A pessoa já carrega um conceito. Por exemplo, se você acha que livre-arbítrio é você ter uma decisão livre completamente livre de influências e variáveis, e do nada você vai dizer, não existe livre-arbítrio. Mas se você acha assim,
Livre-arbítrio é olhar e pensar, cara, será que eu pego esse copo ou eu pego essa caneta? Aí eu tô decidindo, ou seja, tô pensando, raciocinando, e meu pré-frontal tá... Ah, mas se eu pegar a caneta, o que pode acontecer? Se eu pegar o copo, o que pode acontecer? Aí... Isso aí é engraçado porque entra naquela tua pira, né? Porque ele tinha um toque com isso, cara. Com um efeito borboleta, assim. Exato. De, tipo, do Exato. que ele faz, as micro consequências. Exatamente. Basicamente tipo, infinitas possibilidades, né? Pra Isso. tudo, porque Exato. toda hora tem que tomar uma decisão. Exato. Mas isso é interessante e assim, isso é interessante porque, claro que existem várias tendências. Por exemplo, eu devo ter um cérebro muito provavelmente não neurotípico. Depois a gente vai falar sobre o que significa isso, né? Tá. Mas eu tomo medicação para TDAH e eu tenho uma atenção, assim, que eu sou tão desatento quanto a atenção que eu demorei 32 anos para perceber que eu tinha desatenção. Né? Por exemplo, na faculdade, eu ia lá, tava lá na aula, psicanálise, não sei do que, o Lacan e todo mundo, Lacan é difícil pra caramba. E eu pegava, cara, vamos ver o que esse cara fala. Pá. Tá, entendi, tá, beleza. E aí eu voltava pra casa, eu chegava em casa, cara, deixei o carro na faculdade, 40 quilômetros do outro... Nossa, cara. Mas assim, por que eu falei isso do neurotípico? Porque você falou do efeito borboleta. Tá. Me perdi aqui. A gente tava vindo na tua história, né? No teu desenvolvimento, na decisão da pizza. Eu acho que tu falou que né, é legal falar livre-arbítrio, é melhor falar controle. Isso. Controle. Controle é mais interessante. Porque aí você vai ver, bom... e tem uns argumentos interessantes sobre isso, assim, que a galera fala, bom... o determinismo é o seguinte, se eu pegar esse negócio aqui e jogar, ele vai cair, né? Beleza. E toda causa vai fazer o efeito... que, sim, esse negócio não vai cair se alguém não jogar. Só que esse negócio aqui não tem córtex pré-frontal. Então ele não consegue modular o próprio comportamento. Então ele não consegue dizer, beleza, eu sou um fone, eu não quero mais cair, chega desse papo de cair na mesa. O ser humano faz isso, né? E os animais não humanos, os primatas, eles têm um aprendizado muito grande, né? Mas, por exemplo, um cachorro, ele tem 30 vezes menos neurônios no córtex. Então, o comportamento dele, necessariamente, é muito mais programado. Previsível, né? Então, assim, impulsivo. É mais impulso, é mais... não é tanto pro aprendizado. Ele aprende, mas... E a escolha evolutiva do ser humano é justamente o oposto, né? A evolução foi moldando o ser humano a vir mais imaturo, né? Mais prematuro, alguns dizem, e conseguir aprender mais. Então você vem com um cérebro tipo que cru, tem, assim. você vem com um cérebro com muito neurônio no córtex, que faz que aliás, né, o pessoal já vieram aqui falar isso. O córtex, ele não é necessário para você viver, né? O corpo vive, mas aí o tálamo manda as mensagens pro córtex e o córtex começa a associar um monte de coisa. Então eu posso olhar e posso pensar, cara, o William James pode ir pela rua 1 ou 2. E se ele ir pela rua 1, ele pode ir por alguma determinação, por exemplo, o fenômeno do priming, que a gente chama. Priming é quando você põe alguma informação no ambiente que faz o sujeito tender a decidir alguma coisa. Tem um estudo interessante que o Daniel Kahneman cita no livro Rápido e Devagar, que você lê mensagens, você lê algumas coisas sobre velhice e sai da sala. E aí eles viram que a velocidade dos caras saindo da sala quando leem coisas sobre velhice é menor do que quem não lê. Então eles chamam isso de priming. Então, assim, você tem livre-arbítrio nessa situação? O cara pode até decidir se ele vai com a mão no bolso, então, mas ele provavelmente vai decidir, entre aspas, né? O sistema dele vai caminhar menos rápido. Cara, mas isso assim, tipo, independente de quantos cálculos tu faz, tipo assim, tu não é livre de qualquer jeito, vamos dizer assim, tipo, sei lá, um cachorro processa 2 vezes antes de tomar a decisão, vamos supor. Um ser humano, tu tem a liberdade de processar 200 vezes, fica pensando, mas tu decide igual. E o que tu decidiu não é livre também. Só que tu tem a ilusão de liberdade. A ilusão de liberdade. Esse termo é bem legal. Por quê? Tem um cara que é o Michael Gonzaniga, que fez os estudos lá com o split brain, né? Então você tem os 2 hemisférios
você corta o corpo caloso e impede a informação de passar de um para o outro. Beleza, então se eu faço uma informação chegar no lado direito, o lado esquerdo, que é o que controla a fala, não vai conseguir falar sobre aquilo. Então se eu mostrar aqui, por exemplo, telefone, e aí mostrar tapa o olho aqui, que o cara tá com split brain. Então, se eu tapar esse olho e entrar informação nesse olho, vai pro lado direito do cérebro. E aí eu pergunto pro cara, pra ele falar. Então, ele teria que falar com o lado esquerdo, né, do cérebro. Fala alguma coisa, o cara fala. Telefone. Por que você falou telefone? Porque eu lembrei de um telefone, não sei o quê. Mas entende? O cara fechou um dos olhos e viu a informação só com um lado. Então, o cérebro dele confabula que ele falou telefone, ou ele desenhou o telefone, aí o cara vai desenhar também com a outra mão, que não Mas isso é um experimento real? É um experimento real que ele faz. Mas como que foi feito isso, pô? Tipo... O cara que fez isso, ele trabalhava com pessoas que tinham epilepsia grave. Então, quando você tem epilepsia grave, você corta o corpo caloso, você impede uma série de comunicações. Mas o corte fisicamente. É uma cirurgia? Exatamente, é uma cirurgia. Você tem os dois hemisférios e a estrutura do meio, que é o corpo caloso. Você corta ela, e aí o que acontece? Você continua vivendo normal, só que algumas coisas bem específicas você não vai conseguir fazer mais. Por exemplo, você pega, fecha teu olho aqui, a informação entra por aqui, vai para esse lado, aí se você perguntar para a pessoa... Porque, veja, se o cara fecha esse olho aqui e vai a informação para esse lado do cérebro não vai ter informação. Então, se você pedir para ele desenhar uma coisa com a mão que não sabe, a mão vai desenhar o que viu, que o cérebro viu, mas não vai saber por que desenhou. E aí esse cara, por exemplo, ele desenha o celular, aí eles perguntam, por que você desenhou um celular? Porque a minha tia comprou um celular novo e eu achei interessante. Mas, na verdade, ele tinha acabado de ver um celular com um dos olhos. Caralho. E aí o cara diz assim, bom, existe um intérprete. Esse cara cunhou esse termo, né? Existe o intérprete. O intérprete é essa coisa que confabula as decisões. Só que daí tem uma metáfora interessante que eu tava pensando pra falar justamente a minha posição de que existe um tipo de controle, e mesmo que ele é ilusório, ele é necessário. Você tá dirigindo um carro, beleza, você tá lá dirigindo um carro. O carro, ele tá se movimentando não porque ele se movimenta, porque você dirige ele. Aí você vai dizer assim, bom, Gê, então o carro não é quem se movimenta. Quem movimenta o carro é o indivíduo que mexe o volante. Sim, mas tira o carro. Agora, dá para andar de carro sem o carro? Não. Então, o que isso nos diz sobre o livre-arbítrio, a questão ali do Gonzaninga e do controle? Se você não tem esse cara que confabula, essa função que confabula, talvez você não consiga tomar decisões. É isso que eu penso. Tanto é que se você tem toque, você tem dificuldade de tomar decisões, de não ficar lavando a mão excessivamente. Ou de não ficar pensando em tabus sexuais ou coisas, né? Tem os temas lá do toque que são recorrentes. E tem aquele exemplo clássico que o pessoal já falaram aqui também, o Phineas Gage, né? Atravessou uma barra no crânio dele, e o que aconteceu com o cara? Ele mudou a personalidade. Ficou difícil de tomar decisões. Ou seja, provavelmente essa barra feriu esse intérprete. Então, assim, na metáfora do carro é o seguinte... isso que eu não entendo, assim, algumas ideias que dizem assim, bom, esse negócio aqui não é a causa, então foda-se, joga esse negócio fora, né? O intérprete não é quem toma as decisões, ele é quem processa as decisões que já foram tomadas. Beleza. Ele justifica. Justifica. Então não existe controle nenhum. Tipo, mas aí as pessoas que estão com esse cérebro e passam por esse experimento, não é que elas decidiriam a mesma coisa, só que elas não sabem porque elas decidiram. Tipo, ela desenhou o telefone. Cara, mas é muita loucura isso aí, velho. É complexo. Mas espera pra pensar o seguinte, ó. Você tá dirigindo o teu carro na tua vida. A tua vida é uma estrada. Você resolve dirigir o teu carro rumo à bebedeira, vai ser ali que você vai ter controle dentro daquela estrada, né? Então, por exemplo, quando eu não queria estudar, o que eu estava fazendo? Estava modulando meu comportamento para eu ter um monte de pensamentos e escolhas que
não incluíam quase nunca a possibilidade de crescimento intelectual. Então eu não conseguia nem falar, não tinha nem vocabulário. E se eu não tinha vocabulário, eu não tinha aquele horizonte cognitivo ampliando. Então o meu pensamento ficava sempre cada vez mais apertado, digamos. E daí funciona aqueles vieses de confirmação, que tudo que você acredita, você busca e comprova. Então você vai ficando cada vez menos estreito a tua visão de mundo e a tua forma de ver as coisas. Por isso que muita gente não consegue, né, falar de temas complexos e problemas complexos, porque as coisas estão muito complexas e o cara não tem essa maturidade de formar esses raciocínios. Bom, mas até nessa questão do controle do livre-arbítrio é estranho tu acreditar muito, porque daí a gente vai estar sempre à deriva, assim, vai sempre dependendo do acaso. Exato. Tipo, se, digamos, a gente vai falar sobre ansiedade hoje, daí tu vai dizer que uma forma de diminuir a ansiedade é fazer tal coisa. Mas daí a pessoa só vai fazer isso se ela tiver sorte de ter assistido a live, por exemplo. Foi o que um paciente meu falou. Ele falou: Jean, é o seguinte, cara, eu vi um vídeo de um cara aí na internet falando que eu não tenho capacidade de escolha nenhuma. E esse que é o detalhe, a gente tem que pegar o termo e explicar, porque senão a pessoa entende errado. Se você está dizendo que o ser humano não tem possibilidade de controle, ele vai entender isso. Mas se você está explicando, por exemplo, o tema do livre-arbítrio e não definindo o que é livre-arbítrio, ou seja, se eu estou falando livre-arbítrio, querendo dizer sempre alguma variável influencia em você, aí beleza. Mas a pessoa não entende isso. A pessoa entende, ele quer dizer que eu não tenho controle nenhum. Então o cara chegou na terapia e falou: por que eu vou fazer terapia, cara? Eu não tenho possibilidade de fazer nada. Tudo é determinado pelo meu comportamento. Então, isso não pode ajudar a ter despersonificação? Pode. Despersonalização. Mas fica muito perigoso esse argumento, cara, do livre-arbítrio. Porque daí o cara faz tudo, pô. Tipo, Exato. o cara assalta, o cara mata. E tem os estudos do Roy Baumeister. O Roy Baumeister é um cara que cunhou o termo ego depletion, estafa do ego. Teve aquela parada um tempo atrás que você não podia usar camisetas de cores diferentes porque estafava o teu ego decisional. E aí, tipo assim, o Mark Zuckerberg, não sei mais quem, veste sempre a mesma roupa. Sempre Por quê? cinza. Porque o ego depletion faz o quê? Quanto mais decisões você toma no dia, cara, eu vou pegar esse caderno, não vou... Você vai perdendo o poder de decisão. E aí os caras dizem, então você tem que pegar e gastar teu poder de decisão nas coisas importantes. Isso meio reseta tu quando tu dorme. Também. Isso, exatamente. É tipo uma energia, né? Claro, tem a ver com a adenosina que gasta e tal. Mas beleza. Esse cara que conhece esse termo, o Roy Baumeister, é um psicólogo americano, ele fez uns estudos interessantes. Ele também estuda muito livre-arbítrio. Então ele fez uns estudos interessantes. Pega uma galera lá e finge que vão fazer um estudo sobre aprendizagem. Então você lê um texto e depois você faz um testezinho. Nesse testezinho, há a possibilidade de você roubar nele. Como? O cara fala assim, você vai fazer um teste lá e o teste ele vai dar a resposta, porque o nosso computador está com problema. Só que quando o nosso computador der o teste, você faz o seguinte, você clica no botão sair e você não responde se você, né, não vai roubar no teste e tal. Beleza. E aí eles dão textos diferentes para os grupos. Aquele texto, aquelas pessoas que leram o texto dizendo que elas não têm possibilidade de controle, que o controle é exercido do inconsciente para o consciente, e isso quer dizer que você não pode fazer nada, eles roubam muito mais. Eles têm mais comportamento autodestrutivo, mais vícios, mais comportamento destrutivo com os outros. Caralho. Aí, ou seja, e tem um outro filósofo que é interessante, que o Daniel Dennett, que fala também sobre isso. Ele fala assim, cara, imagina que você é um neurocientista que faz operações, e você opera o cérebro de um cara com toque. Aí você diz assim, fulano, agora é o seguinte, você a partir de agora não tem mais nenhuma decisão. O nosso laboratório implantou aqui mecanismos e todas as tuas ações a partir de agora, elas são pré-determinadas pelo nosso computador. Aí o cara chega e vai pra casa e começa a ficar um pouco mais agressivo, começa a beber um pouco mais, porque, cara, se eu não tenho controle de nada, obviamente eu vou... Mas é meio paradoxal, né? Exatamente. Eu vou meio que parar de me inibir, porque se quem me inibe não tá me inibindo, então foda-se. E aí o cara vai preso, né? Nessa analogia dele, chega até o ponto
desse paciente ir preso. Aí pergunta pra ele, por que você fez tudo isso? Aí ele diz assim, não, mas é que uma equipe de neurocientistas que me operou, né, do toque, eu fiquei sem o toque, nunca mais tive toque, mas também eu nunca mais tive controle de nada. Quem que te disse isso? Não, foi o cara lá que implantou. Chama o cara. Aí o cara chegou, né, esse cara que fez o implante, e aí, é verdade que você falou isso pra ele? Que ele nunca mais ia ter controle? E aí esse doutor fala, não, eu falei, mas era uma brincadeira. E aí o Daniel Dennett fala o seguinte, cara, se você é esse neurocientista que implantou o negócio ali, você fez um enorme desserviço pra esse cara fazendo essa brincadeira. Você devia ter explicado bem pra ele, porque você impactou na vida do cara e tal. E ele fala assim, a gente deveria ter o mesmo tipo de medo quando a gente fala sobre esse tema pro público em geral, porque as pessoas vão entender exatamente isso. Já que eu não posso modular nada, eu vou fazer o que vier na minha cabeça, o que der vontade eu faço. E aí eu não tenho capacidade de inibir nada e nem de controlar. E eu vejo, assim, racionalmente eu fico tentando pensar para poder acreditar nesse outro lado, e eu não consigo, sabe? Por conta desses vários argumentos aí. Mas é perigoso o cara que sabe pouco, né? Porque o cara é tipo assim, até eu tô sentindo um perigo nos nossos cortes sobre livre-arbítrio agora. Assim, eu já tinha pensado. Mas o cara entra, o cara ouve pouco, e daí o cara já acha que sabe muito. O cara já acha que sabe muito, e daí o cara pensa, não, eu vou escolher fazer uma cagada, eu não tenho poder de decisão, eu já escolhi fazer isso. Exatamente. Eu fui modulado para fazer isso. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!